Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz a palavra, diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Chegou a hora, chegou o dia, juntos mais uma vez, e como é bom toda semana a gente está aqui no seu programa A Voz da Profecia. Não canso de lhe agradecer pelo carinho de sua audiência, também por sua amizade, sim, a gente vai formando aqui uma amizade forte, não é? Cada dia mais, graças ao bom Deus, obrigado por sua amizade, obrigado também por suas orações, porque eu sei que tem muita gente que ora por mim, ora pelo Quarteto Arautos do Rei, ora por todos que integram aqui o Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Deus abençoe você, obrigado por essas orações, obrigado também por suas contribuições, especialmente você que é um anjo da esperança. E assim nós seguimos, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Na certeza de que o Senhor cuida de nós, Ele está guiando os nossos passos e como cantou o quarteto agora há pouco, aquele que vem virá e não tardará. O nosso Deus maravilhoso, Ele vem para buscar a sua igreja e logo nós estaremos juntos em sua eterna presença. No programa de hoje você vai ver o testemunho lindo de alguém que foi abençoado por ter sido, foi transformado, teve a vida abençoada, porque foi alvo de carinho, de bondade, de alguém que lhe estendeu a mão, que lhe foi misericordioso. Você vai ver, isso é lindo. Isso é para estimular você não só a ser ajudado, mas também a ajudar. E ainda mais, a gente vai ouvir as músicas do quarteto e eu vou ter o prazer de compartilhar com você a palavra de Deus com esse título, Abençoados por Compartilhar. Já estamos juntos, está no ar, é o seu programa A Voz da Profecia.
minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi. Irmão, te querei e o temor passará. Orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará. Orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu nasci aqui na comunidade da Rocinha, nasci na casa da minha avó. Todo mundo que vem aqui fala, poxa, morro de medo de vir aqui.
Mas quando vem, vê que não é aquilo que realmente é mostrado na mídia. E aí, ver o carinho que as pessoas têm, o afeto, o trabalho voluntário aqui na minha comunidade é muito importante. Porque tem muitas pessoas carentes aqui que precisam de muita ajuda e muita atenção. Olha, a gente chegou aqui no ano de 2001 e nesse ano teve uma coisa muito ruim, muito triste no Rio de Janeiro, que foi aquele assassinato brutal daquela professora que trabalhava numa creche chamada Creche da Dona Elisa, no ônibus 174. O sonho de ter o Comunitar Rio nasceu no coração da minha esposa. Naturalmente, ela me contagiou com o amor que ela dedicava e dedica para essas crianças. Foi algo que com certeza me motivou e me motiva até hoje. Mas isso nasceu no sonho dela, da tia Gabriela. E aí ela abriu a ONG e aí desde então eu tô no projeto, nunca saí do projeto. Quando eu cresci, eu tive a oportunidade de dar aula para as crianças que foram chegando na ONG. E o de chinelo, e o de sapato, e o de conhecer. Aí. E ali eu vi que eu deveria ser pedagoga. E aí iniciei o estudo na faculdade. Eu sou a primeira da minha família a participar de uma faculdade. Comecei a me envolver com essas crianças e hoje, para mim, eu não consigo me ver mais sem o comunitário, não consigo me ver mais sem essas crianças da Rocinha, sem esses jovens, sem esses adolescentes que a gente acaba trazendo para, como filhos do nosso coração. Se você acha que você não pode fazer nada por alguém, que você não tem recurso, que você não pode... o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer ajudar a minha sociedade a ser melhor? Você acha que eu estou mudando o mundo fazendo alguma coisa para 200 crianças? Não estou mudando o mundo inteiro, mas para essas crianças a gente está fazendo a diferença. Então, quando você puder fazer a diferença para uma pessoa, você faz. Porque o nosso lema é fazer o bem sem olhar a quem. E é salvar o mundo um de cada vez. Eu só queria que todo mundo da Rocinha fosse feliz. Meu maior sonho era que eles fossem felizes e que eles sempre tivessem o que comer, o que beber, não faltasse nada para eles. É isso aí, vale a pena a gente ajudar, vale a pena a gente estender as mãos para as pessoas necessitadas e como é bom a gente ver o resultado disso, né? Ver que há pessoas sim, que ao receberem uma oportunidade, elas são sensíveis a essa mão que se estende, elas correspondem ao chamado e elas têm a vida transformada. Deus seja louvado por isso e vamos seguir fazendo o nosso melhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude a vencermos nosso natural egoísmo e vivermos de forma altruísta, desprendida, buscando sempre abençoar os que estão ao nosso redor. E eu tenho um presente para você. Esse é um presente muito especial que já há algum tempo a gente apresenta aqui no programa A Voz da Profecia. Estou me referindo ao DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Material de estudo bíblico, sim, esse é um curso bíblico baseado em ensinos de Paulo nas suas diferentes cartas. É provável que você saiba que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. São muitas palavras, muitas orientações, muitos ensinos preciosos. Se você desejar esse material aqui gratuitamente, é só pedir que a gente manda direto para o seu endereço, vai para as suas mãos. Faça contato conosco, pode ser através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vê na sua tela, você liga para a gente no horário comercial. Outra opção é você fazer o contato através do nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela. Gente, eu tenho evitado de mencionar esse número porque ele muda muito, mas está aí, ó, tá vendo aí? Confira esse número e manda uma mensagem de texto para a gente dizendo que você quer o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz e nós vamos mandar e vai chegar às suas mãos para que você seja abençoado com o estudo da Palavra de Deus, tá bem? E assim, vamos prosseguir, vamos para frente. Com certeza, muitos sonhos, muitos ideais, muitos planos de Deus ainda se realizarão na sua e na minha vida. Se nós persistirmos em buscar ao Senhor, se nós persistirmos em estudar a sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés.
A gente vai agora para um intervalo pequeno, você sabe, com algumas mensagens da Novo Tempo para você, mas em seguida eu volto e eu quero, com muito prazer, compartilhar com você a palavra de Deus nesse dia e nessa hora, com esse título abençoado aí, esse título lindo, Abençoados por Compartilhar. Vamos aprender juntos que mais feliz é dar do que receber. Esta é a série Bem-aventurados, aqui no seu programa A Voz da Profecia. Já estamos juntos de novo, esse é o seu programa A Voz da Profecia. E antes de abrir a Bíblia, antes da gente meditar um pouquinho na Palavra de Deus, eu tenho um convite muito especial para você. Convite que a gente faz aqui na Novo Tempo, assim com toda sinceridade, de todo o coração. É para que você venha participar conosco em uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E os nossos cultos na Igreja Adventista, geralmente eles acontecem aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E esse é o convite. Quando for possível para você, vá à igreja juntamente com sua família. Participe conosco de um desses cultos de adoração, de louvor a Deus, de estudo da sua palavra, de orações. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Porque assim, sempre que a gente busca a Deus com sinceridade, nós o encontramos e é o encontro com Deus que transforma a nossa vida. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, é bem fácil. Entre nesse site, encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja que está mais pertinho aí da sua casa e vai lá. Não importa se a igreja é grande, se é pequenininha, se são poucas pessoas, muitas pessoas, eu estou certo de que você e sua família serão recebidos com carinho para um momento especial de adoração ao nosso Deus. E é claro, sempre que a gente busca o Senhor, os mais abençoados somos nós mesmos. Vamos orar então? Para a gente seguir abrir a Bíblia? Ore a Deus comigo agora. Pai querido, te peço por tua graça, Senhor. Ajuda-me mais uma vez. E todos que oram comigo, para que tua palavra possa nos abençoar, Senhor, e que essa mensagem nos motive a vivermos segundo a tua vontade. Oramos humildemente no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos já ao livro dos Salmos. Você sabe, nessas últimas semanas, aqui no programa A Voz da Profecia, nós estamos pensando em bem-aventuranças bíblicas no livro dos Salmos. E agora a gente vai ao Salmo 41. Verso 1. Tem aí sua Bíblia? Está aí na mão? Está com o livro na mão? Ou quem sabe assistindo a TV com seu smartphone na mão, se quiser procurar aí, buscar aí no seu smartphone a Bíblia e já identificar Salmo 41, verso 1. Na minha Bíblia está escrito assim: Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado quer dizer feliz. O salmista diz: feliz o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Feliz aquele que é solidário. Inclusive, de acordo com o dicionário, solidariedade é a qualidade de quem é solidário. E solidário é aquele que se identifica com os sofrimentos dos outros e se dispõe a ajudá-los. Solidariedade é um sentimento que conduz a uma prestação de auxílio a alguém necessitado. Solidariedade tem a ver com companheirismo, apoio, ajuda, amparo. E a palavra de Deus diz: feliz aquele que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Salmo já começa com a bênção, não é? A bênção àquele que dá atenção, aquele que auxilia aos necessitados. No caso aqui, os necessitados, uma referência a pessoas desamparadas, abatidas, pobres, enfermas, enfim, pessoas com suas diferentes necessidades. E eu posso continuar a leitura aqui no Salmo 41, agora versos 2 e 3. A bênção continua. Ouça o que está escrito: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra.
não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Promessas de Deus para aquele que é solidário, para aquele que estende suas mãos às pessoas necessitadas. A palavra de Deus diz assim que o Senhor o assiste no leito da sua enfermidade. Ou seja, visto que você atendeu aos necessitados, então você pode esperar que Deus lhe ajudará a suportar suas lutas quando essas lutas vierem. Bondade se paga, bondade se recompensa com bondade. E o Senhor diz assim, a promessa, na doença, tu lhe afofas a cama. Uma referência ao carinho, né? E ao conforto que sente o enfermo quando sua roupa de cama é trocada. Deus nem sempre promete curar seus filhos, mas Deus promete alívio e conforto quando nós somos pessoas sinceras que o buscamos e temos nossas mãos estendidas a fim de ajudarmos aos necessitados. Eu gosto de um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Posso até ler esse texto, são palavras do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Olha só o que diz Paulo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo diz assim, irmãos, é mister, ou seja, é necessário que nós socorramos os necessitados, os pobres, os enfermos, e recordemos as palavras do próprio Senhor Jesus. E Paulo diz que Jesus mencionou estas palavras. Quais são elas? Mais bem-aventurado é dar que receber. Interessante, se você for analisar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a história de Jesus, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, você vai perceber nos evangelhos que não há nenhum registro dessa frase dita por Cristo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós não sabemos se Paulo ouviu estas palavras de alguém que ouviu de Cristo ou se foi uma revelação direta do Senhor para Paulo. Mas o fato é que este apóstolo, Paulo, ele fala com a autoridade apostólica inspirada. Certamente trata-se de uma das coisas que o Senhor disse ou fez que não foram registradas nos evangelhos. Mais bem-aventurado, disse Jesus, segundo Paulo, é dar do que receber. A bem-aventurança é uma bênção de mão dupla. Quem recebe é abençoado, fica feliz, é claro, mas a maior bênção, segundo o Senhor, recai sobre o doador. Há alegria em compartilhar. O doador se afasta dos seus interesses próprios, da sua vida naturalmente egoísta. Dar é um ato divino, porque Deus, ele é o provedor ilimitado. Deus é o provedor por excelência. Você sabe que com tanto engano que há no mundo, fica às vezes até difícil, não é? A gente, assim, ter uma postura constante de dar, de ajudar, de estender as mãos. Eu sei muito bem disso e você também sabe. Quantas vezes a gente fica assim meio em dúvida, será que ajudo ou não ajudo? Será que essa pessoa de fato precisa ou não precisa? Será que ela é apenas uma pessoa folgada, preguiçosa talvez, relaxada? Ou quem sabe até um trapaceiro, um enganador? E você sabe que às vezes pode acontecer da gente dar algo a alguém com a intenção de ajudá-lo, em vez de ajudá-lo, prejudicá-lo, porque tem gente que usa algum recurso financeiro, por exemplo, que recebe, supostamente para comprar comida e acaba usando drogas e se prejudicando com isso e prejudicando outros. Então, enfim, a gente vive num mundo muito complicado, não é? Por isso a gente precisa muito pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento. Uma vez, inclusive, eu ouvi um amigo meu pregar numa das minhas igrejas. Eu convidei, ele foi lá, fez um sermão muito lindo. E ele contou algumas histórias, e uma das histórias que ele contou foi esta, de que a mãe dele é uma senhora assim muito caridosa.
muito bondosa. Esse meu amigo pastor, ao pregar, dizia, ninguém chegava à minha casa e eu era um garoto, um adolescente, e via pedindo comida que a minha mãe não ajudasse. Era uma senhora muito caridosa, ele disse. E um dia, segundo ele, eles tinham terminado de almoçar ali por volta de 1h da tarde e alguém tocou a campainha e o pai dele foi atender a porta. Era um mendigo pedindo comida e o pai disse, olha moço, passa outro dia aí porque a gente já almoçou, já não tem mais. Só que a mãe dele correu à porta e disse, não amor, espera só um pouquinho, e disse assim para o mendigo, olha, se você esperar um pouco, eu posso conseguir ali um pouquinho de feijão, de arroz que ainda tem, e quem sabe frita um ovo aí, você come, pode ser, você quer? E o mendigo disse, sim, eu quero. Ela disse, ok, então. E aí colocou o mendigo sentado assim, numa mesa que havia ali numa varanda e pediu para ele esperar um pouquinho. Passou um tempo, ela voltou gentilmente e colocou em frente do mendigo um prato e 2 talheres e disse, já vou trazer a comida para o senhor, ok? E aí, de novo, ela voltou ao mendigo e disse assim, moço, o senhor prefere o ovo assim, mais molinho ou mais durinho? Olha quanta gentileza, hein? Quanto carinho! O senhor prefere o ovo assim, mais molinho ou mais durinho? E o mendigo olhou para ela e disse assim, a senhora faz 2 molinhos e 2 durinhos. Ó, que folgado, hein? Gente folgada. E eu me lembro desse meu amigo contando a história, ele disse assim, meu pai ficou tão bravo que ele queria botar o mendigo para fora, mas aí, por causa da bondade da mãe, ele não teve coragem de fazer isso com o mendigo folgado, que já pediu logo 4 ovos, 4 ovos, 2 molinhos e 2 durinhos. Tem gente assim, realmente muito folgada por aí. Mas pior do que gente folgada é gente trapaceira, não é? Gente que engana, gente que mente, que dissimula, que pede como se estivesse em extrema necessidade quando muitas vezes não está. Ou, quem sabe, até esteja em necessidade, mas não por falta de oportunidade, e sim por falta de coragem para trabalhar. Deixa eu contar uma outra história aqui rapidinho. Por sinal, você sabe, eu nunca contei essa história em público, é verdade. Mas eu vou contar, já se passaram tantos anos, eu acho que eu serei perdoado por aqueles que acabaram sendo enganados juntamente comigo. Eu morava em Itabuna, no sul da Bahia, era um jovem pastor. E um dia eu estava em casa, tomava café da manhã, quando alguém tocou a campainha e eu fui atender a porta, era um índio. Bom, pelo menos se apresentou como um índio. E ele dizia, pastor, eu sou um índio adventista, missionário, moro lá no estado de Goiás, mas eu vim aqui para o sul da Bahia participar de uma campanha de evangelismo e com outros 8 índios, meus amigos, e nós fizemos aqui um trabalho missionário, uma campanha forte aqui no sul da Bahia e agora nós estamos voltando lá para Goiás. E ele me disse assim, pastor, só que nós não temos recursos para voltar para casa. Nós até temos uma passagem que a FUNAI nos prometeu de Salvador lá para Goiânia, mas o trajeto aqui de Itabuna, do sul da Bahia até Salvador, nós temos que fazer por nossa própria conta, e nem eu e nem os índios, meus amigos, nós temos nenhum recurso, e eu vim aqui, pastor, em nome do nosso grupo, lhe pedir ajuda. E eu fiquei ali ouvindo ele falar e tudo, e enquanto ele falava, eu pensei, bom, vou convidá-lo para tomar café comigo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, entra aqui e se assenta e eu estou tomando café e vamos tomar café juntos. Ele disse, não, pastor, obrigado. E eu disse para ele assim, mas o senhor já comeu hoje de manhã? Isso era bem cedo, era umas 7 horas da manhã. Ele disse, não, pastor. Eu disse, mas e o senhor não está com fome? Ele disse, estou. Eu disse, então vem comer comigo. Ele disse, não, pastor, porque os meus amigos estão lá na beira do rio com fome e eu não me sinto bem em comer, sabendo que eles estão com fome. E na hora aquilo tocou meu coração, não é? E eu pensei, gente, esse homem é um líder verdadeiro, não é? Esse é um líder sincero, quanta sensibilidade em relação aos seus amigos que estão com fome. E de fato, eu comi, ele ficou só olhando, ele não tomou café. Bom, depois que seguimos ali com a conversa, fiz mais algumas perguntas para checar se era real. E aí eu resolvi ligar para os irmãos da igreja. Peguei o telefone e comecei a ligar. Liguei para um e contei a história e disse, você pode me conseguir com uma passagem para Salvador? E outro, você pode conseguir 2 passagens, você pode conseguir 3. Bom, em menos de 1 hora eu já havia conseguido a promessa de todas as passagens. E aí eu disse para o meu amigo índio, né? Ai.
Eu disse para ele, ok, então vamos agora à rodoviária, eu vou comprar as suas passagens. E nós fomos, chegamos ao guichê, compramos as 9 passagens, de Itabuna para Salvador, para que os índios pudessem viajar e de Salvador fossem então lá para Goiás e, enfim, voltassem da atividade missionária que eles fizeram. Depois que comprei as passagens, eu pensei, agora eu vou à beira do rio conhecer os índios e falar um pouco com eles. Pensei até em fazer uma oração ali com eles. Quando nós estávamos indo na direção do rio, passei em frente de um supermercado grande e eu pensei assim, talvez eles não tenham conseguido pescar nada e eu poderia agora também dar uma contribuição. Aí parei o carro no estacionamento do supermercado e comprei uns 4 ou 5 quilos de carne, mais uns 2 quilos de farinha e todo feliz mostrei para o índio e disse assim, agora vocês podem ir lá, façam um churrasco lá na beira do rio e para que vocês possam viajar com estômago cheio, para que vocês não viajem com fome. Ele agradeceu e nós fomos lá na direção da beira do rio. Eu me lembro como hoje, há uma ponte lá sobre o rio Cachoeira, na BR-101, em Itabuna, lá no sul da Bahia, e em determinado momento eu parei ali em cima da ponte e ele me mostrou bem de longe assim, disse, pastor, os índios estão lá. E eles estavam muito longe. E eu pensei, mas assim vai ser difícil eu ir lá, porque era uma sexta-feira, inclusive, eu tinha muita coisa para fazer e não dava realmente para notar se eram índios, se não eram, mas tinha gente assim a 1 quilômetro ou um pouco mais de 1 quilômetro na beira do rio. Ele disse, são eles estão lá. E eu pensei, não vai dar para eu ir. Então, aí me despedi dele. Até fiz uma oração com ele, o abracei e me despedi, deixei com ele as passagens, a carne, a farinha e fui embora com o meu senso de missão cumprida. Bom, mas quando foi na sexta-feira à noite, eu pensei, eu poderia ir lá à rodoviária, conhecer os índios, cumprimentá-los, porque, sabe, eu queria conhecê-los, mas confesso para vocês que eu também estava assim com uma pequena desconfiança. No íntimo eu pensava assim, será que eu fui enganado? Eu não sei se você conhece aquela expressão pulga atrás da orelha, eu estava assim com a pulga atrás da orelha. E aí eu fui à rodoviária e quando cheguei o motorista estava lá à frente do ônibus, as pessoas entravam e eu perguntei assim, entrou aqui um grupo de índios? E o motorista disse, não, eu pelo menos não percebi nenhum índio aqui. Eu disse, mas não, como assim? Já estava quase o ônibus saindo. E aí chegou um outro fiscal e eu perguntei pelos índios, ele me disse assim, olha, o índio que comprou as passagens com o senhor, pouco tempo depois de tê-las comprado, ele voltou aqui e vendeu todas elas, porque, segundo ele, os índios estavam doentes e eles não podiam viajar nessa condição. Então, a empresa resolveu devolver o dinheiro das passagens para ele. E ele pegou o dinheiro, ele foi embora, eles não estão aqui. E eu pensei, mas ora, como assim? Se eles estavam doentes, se eles estão doentes, por que ele não procurou, não me pediu ajuda? E eu que já estava desconfiado, fiquei ainda mais desconfiado. Quando foi no sábado de manhã na igreja, eu me encontrava com os irmãos e alguns me diziam, pastor, e aí deu certo, conseguiu mandar os ônibus para Salvador, aliás, mandar os índios para Salvador. E eu, acho que sim. Bom, não sei. Ah, tá. Obrigado, irmão. Obrigado por sua ajuda. Eu estava tentando desviar o assunto porque eu não sabia realmente se eu tinha sido enganado, se eu não tinha, o que havia acontecido. Bom, mas a minha dúvida cessou quando na segunda-feira houve uma reunião de pastores ali na região de Itabuna e quando nós estávamos lá num grupo de pastores, houve um momento quando um deles se levantou e disse assim, irmãos, eu queria advertir vocês de que tem um índio malandro por aí, passando nas igrejas, pedindo passagens para outros índios, mas é tudo furada. Eu comprei 5 passagens para um índio e ele devolveu as passagens e não tem índio, não tem viagem, não tem nada disso. E eu ouvi e disse assim, meu amigo, você comprou 5, eu comprei 9, misericórdia. Oh, sim, fui enganado, trapaceado por esse índio muito malandro. Aliás, eu estou falando índio assim, mas você sabe que tem índio malandro, tem branco malandro, tem negro malandro, não é? Tem rico malandro, tem pobre malandro, tem crente tem gente que se diz crente, mas é malandro, é mentiroso, enfim. A questão não está ligada à etnia, nem à cor da pele, nem à condição financeira, nem à questão religiosa. É uma questão de caráter. Infelizmente, há muita gente por aí assim.
gente trapaceira que engana, que pede ajuda quando na verdade não precisa de ajuda, ou precisa de ajuda porque na verdade não tem coragem de trabalhar e fica enganando, fica trapaceando, fica enrolando as pessoas. Quantas vezes por conta disso, de gente folgada ou de gente trapaceira, a gente fica numa dúvida sem saber se ajuda, se não ajuda. E aqui há um risco, você sabe, o risco de nós nos tornarmos inclusive pessoas muito insensíveis, não é? Porque você não quer ser enganado, você não quer ser ludibriado, e talvez até você já foi, como eu também já fui, e aí a gente fica assim com tanto receio, que a gente vai ficando frio, vai ficando insensível. E ainda mais quando a gente percebe também que as pessoas às vezes usam os recursos que recebem para seu próprio prejuízo, para alimentarem seus vícios, então em vez de a gente ajudar, a gente atrapalha as pessoas. Eu acho que nós temos que orar e pedir a Deus que nos ajude a nos tornarmos pessoas assim bem equilibradas, nem frias, insensíveis, mas também não tolas, enganadas com facilidade. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento para evitarmos os extremos, para que sejamos sim generosos, mas generosos com discernimento e com sabedoria. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, lá está escrito assim: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu gosto dessa orientação de Paulo. Façamos o bem a todos, ele diz. Ei, essa é a nossa missão como cristãos. Nós devemos estar abertos para estender as nossas mãos a todos que necessitam da nossa ajuda. Façamos o bem a todos, ele diz, mas principalmente aos da família da fé, isto é, aqueles que fazem parte da nossa comunidade religiosa, da nossa igreja. Como eu disse, nossa obrigação é para com todos e em todos os lugares, mas primeiro com os nossos irmãos na fé. Até porque como nós serviremos ao mundo, aos desconhecidos de modo aceitável, se nós negligenciarmos nossos próprios membros, nossos próprios irmãos na fé, os irmãos da nossa comunidade religiosa. E olha, eu lhe digo mais uma coisa, isso também é orientação de Paulo. Antes dos irmãos na fé, nós devemos estender nossas mãos primeiramente para aqueles que fazem parte da nossa família de sangue. É sim. Você deve ser sensível para com seus irmãos na fé, mas você deve ser primeiramente ainda sensível para com os seus irmãos de dentro de casa, para com seus irmãos de sangue. Quem ama verdadeiramente a sua família de dentro de casa, certamente vai amar a sua família de fora de casa, a sua família espiritual. E quem ama a família espiritual estará aberto para amar todas as pessoas. Mas tudo precisa começar com aqueles que são mais íntimos, mais próximos de nós. Quer ver um outro texto bom de Paulo? É a primeira carta de Paulo, capítulo 5, verso 8, carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Paulo diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa. Vou ler aqui. Eu disse, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. São palavras fortes, não é verdade? Se alguém, diz Paulo, não tem cuidado dos seus, se você for analisar no contexto aqui, Paulo está enfatizando a importância de se cuidar das viúvas. Naquele tempo, as mulheres que ficavam viúvas estavam entre as pessoas mais, assim, desfavorecidas da terra. Não havia nenhum plano de aposentadoria, de pensão, de seguro de vida. Então, normalmente, as mulheres viúvas, principalmente as que não tinham filhos, elas ficavam muito vulneráveis, muito carentes e dependentes de ajuda, e Paulo aqui está enfatizando a importância da igreja cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. E ele diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e aí vem a ênfase, especialmente em relação aos da própria casa, seus parentes mais próximos, que convivem com você no dia a dia, aqueles que têm o seu próprio sangue.
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, Paulo diz assim, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Por que nós negamos a nossa fé quando nós não cuidamos daqueles que estão dentro da nossa própria casa? Ora, afinal de contas, nós não pregamos, todos os cristãos não pregamos, de que o cristianismo está baseado no amor. O amor não é apenas a essência da religião, o amor é a própria essência de Deus. O cristianismo é a religião do amor. Mas se eu digo que amo a Deus e amo ao meu próximo, porém não cuido nem mesmo dos da minha própria casa, então eu estou negando a minha fé. Porque quem ama, cuida. Paulo diz que estamos negando a fé e nossa condição aos olhos de Deus é pior do que a condição dos descrentes. Porque os descrentes não vivem professando que amam, como os cristãos geralmente professam, como os cristãos pregam. Mas se eu digo que amo e, na verdade, negligencio os meus próprios de dentro de casa, então a minha condição aos olhos de Deus é pior do que a condição dos descrentes. Isto é muito sério, não é? Isso é muito forte. Que o Senhor tenha cuidado de nós, tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos ajude a nos tornarmos pessoas mais sensíveis. Eu quero convidar você agora para palavras de Deus que estão no profeta Isaías. Busque aí, na sequência, vamos agora ao profeta Isaías, capítulo 58. Eu quero mostrar para você um pouco agora sobre a verdadeira religião aos olhos de Deus. Isaías, capítulo 58, a partir do verso 6, está escrito assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Isso é Deus falando para você e para mim. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Não é esse o jejum, diz Deus, que eu quero? Não é isso que eu gostaria de ver na vida dos meus filhos? Não é essa verdadeira espiritualidade ou religiosidade? Não é esse cristianismo que eu quero ver na vida deles? O Senhor diz que livres os oprimidos, repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres, que se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante. Quando Isaías escreveu estas palavras, a nação de Israel seguia sendo uma nação religiosa. Inclusive, eles praticavam muitos jejuns, no entanto, eles estavam se abstendo do alimento, porém condescendendo com o pecado. Quando Isaías escreveu estas palavras, pobres estavam sendo subjugados, humilhados, desprezados, ignorados. E é nesse contexto que Deus diz para você e para mim que a vida cristã não é só crer em ensinos bíblicos. A vida cristã não é só participar de cultos e de cerimônias religiosas. Vida cristã não é simplesmente ser membro de uma igreja. Vida cristã é muito mais do que isso. Vida cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos os nossos semelhantes, nós estendemos as nossas mãos para eles. Você sabe que nossa tendência natural é para o egoísmo, não é? Cada um de nós tende a viver voltado unicamente para si mesmo. Nós somos egocêntricos, ou seja, o eu está no centro da nossa vida. Mas a igreja de Deus deve viver de forma cristocêntrica. É Jesus Cristo que deve estar no centro de nossa vida. Lembra das palavras de Paulo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é Gálatas capítulo 2, verso 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, que tinha como Jesus o centro de sua vida, ele viveu para abençoar as pessoas, voltado para os outros. Está faltando sentido aí na vida?
então ajude alguém e você verá que a felicidade não se conquista pelo que nós ganhamos, mas pelo que nós damos. Eu vou repetir, eu gosto de pensar nisso. Felicidade a gente não conquista pelo que nós ganhamos, mas pelo que nós damos. Quando falta sentido na vida da gente, além de faltar Deus, é claro, possivelmente está faltando mais solidariedade, mais empatia, mais amor. Está faltando estender as mãos para os necessitados. Lembre-se disso, mais feliz é dar do que receber. E eu citei profeta Isaías 58, eu vou agora então citar mais uns versos daqui de Isaías 58, que na verdade vem na sequência do texto que li. São promessas de Deus para aqueles que estendem as mãos aos necessitados. Olha só o que Deus diz. Isaías 58, agora a partir do verso 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Todas essas são palavras de Deus, promessas do Senhor para aqueles que estendem as mãos aos necessitados. E o Senhor diz mais, está escrito assim, agora no verso 9, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quer mais? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. São felizes aqueles que são solidários, aqueles que se dispõem a compartilhar. São abençoados por compartilhar. Deus abençoe você. Que Deus, pelo Espírito Santo, atue na sua e na minha vida, para que nosso egoísmo seja quebrado e assim sejamos felizes, bem-aventurados, porque nós estendemos nossas mãos aos necessitados. É hora de a gente ouvir música do Quarteto Arautos do Rei. E o grupo agora entra e canta Somos Um. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão.
somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos de um mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. É assim mesmo, quando Jesus entra na história, quando Cristo vem e passa a ser parte de nossa vida, então o egoísmo é quebrado, o orgulho é vencido, as barreiras são destruídas e em Jesus Cristo somos todos feitos um. Estamos todos unidos em Jesus Cristo. Em Deus não há preconceito, não há discriminação, não há racismo. Em Deus não há desprezo. Todos são bem-vindos, são amados. Todos são inclusos no plano de Deus. Porque Deus pode perdoar a todos, transformar a todos. Deus pode salvar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo nós somos um. Eu quero ler só mais um versinho antes da gente orar. Está aqui em Lucas capítulo 14, verso 14. São palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: e serás bem-aventurado, feliz, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Depois de Jesus falar daqueles que se dispõem a ajudar os necessitados, que não podem retribuir a eles, o Senhor Jesus então disse essas palavras: quando você ajuda, faz o bem a quem não tem como te recompensar, Deus te recompensará. Você será bem-aventurado, será feliz. Eles não têm com que te recompensar, mas tu receberás a tua recompensa na ressurreição dos justos. Deus nos abençoe. Vamos seguir fazendo o nosso melhor, estendendo as mãos aos necessitados. E que Deus nos use nesse propósito e certamente um dia estaremos todos juntos, felizes na eterna presença do Senhor. Posso orar com você? Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Tu sondas os corações e sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes o quanto somos marcados pelo egoísmo. Mas nessa hora nós te pedimos, quebra, Senhor, essa nossa natureza inferior e coloca em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, de bondade, desprendimento, de altruísmo, para que nós estendemos as mãos aos necessitados. Nós estendamos as mãos aos necessitados, nós sejamos pessoas sensíveis, Pai. Nós te clamamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Vamos lá, abençoados por compartilhar. E cada dia a gente vai seguindo na direção de Deus até o grande dia, quando o sonho maior do Senhor se realizará e Ele virá para buscar a sua igreja e nós estaremos juntos para sempre com Ele. Deus lhe abençoe. Firme na fé. Estamos juntos. Um abraço. Tchau.